O senhor Hermenegildo B., carcereiro aposentado do presídio do Carandiru, lembra do silêncio. Não o silêncio vazio de madrugada. O silêncio que vem antes da tempestade, quando 200 homens respiram no mesmo galpão e ninguém faz barulho. Ele diz que aprendia a ler o pavilhão pelo cheiro. Suor velho, cigarro contrabandeado, óleo de cozinha queimando em lata. E quando algo grave estava prestes a acontecer, o cheiro de pólvora fria. Não é cheiro de tiro recente, é cheiro de arma guardada, de metal e óleo, de intenção guardada debaixo do colchão. O senhor Hermenegildo trabalhou 32 anos no sistema prisional paulista. Viu o PCC nascer, viu o PCC crescer. E quando se aposentou em 2008, já sabia que o Estado havia perdido o controle das próprias prisões. Mas o que ele não sabia, e o que quase ninguém sabia, é que a cadeia pública não é apenas um depósito de condenados. É uma fábrica de hierarquia, de lealdade, de violência calculada. O lugar onde o crime organizado ensina seus soldados. E você, que paga imposto e assiste ao noticiário, senta no sofá e engole a versão da Globo de que a culpa é da desigualdade social. Não é. A verdade é mais sombria e começa no cheiro de pólvora fria que o senhor Hermenegildo sentiu na pele por 3 décadas. Porém, algo deu errado no planejamento do Estado. Em 1992, o massacre do Carandiru matou 111 presos nas mãos da polícia militar. O mundo viu as imagens. A imprensa condenou a violência. Os direitos humanos gritaram. E nos anos seguintes, o sistema penitenciário brasileiro passou por uma transformação silenciosa. As alas foram separadas. As revistas se tornaram mais frequentes. Os agentes ganharam treinamento, mas, dentro das celas, algo se reorganizava nas sombras. O PCC, primeiro comando da capital, já existia desde 1993, fundado por 8 presos no antigo Centro de Reabilitação de Taubaté. Mas foi no vazio deixado pelo Carandiru que a facção encontrou seu terreno fértil. Por quê? Porque quando o Estado aperta a repressão sem entender a lógica interna do cárcere, ele cria um vácuo de poder. E vácuo de poder, em presídio, é preenchido por quem tem mais organização, mais crueldade e mais paciência. O PCC tinha as 3 coisas, e você, que acha que cadeia é lugar de recuperação, está prestes a descobrir que a cadeia pública de São Paulo é onde o crime organizado recruta, treina e certifica seus quadros mais letais. O que a mídia militante não mostra é que a facção não espera o preso sair para cooptá-lo. Ela o molda dentro do sistema. A cela vira sala de aula. O banho de sol vira assembleia. E o silêncio, aquele silêncio que o senhor Hermenegildo descreve, é o momento em que a hierarquia se impõe sem que um tiro seja disparado. Agora considere isto. Em junho de 2026, o Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. A decisão do governo Donald Trump não foi simbólica. Ela desencadeou sanções financeiras, congelamento de ativos e cooperação internacional de inteligência. O Brasil reagiu com desconforto. O governo Lula, por meio do Ministério da Justiça, chamou a classificação de unilateral e desnecessária. Mas os documentos do FBI obtidos por investigadores independentes mostram que o PCC já era monitorado como ameaça terrorista desde 2023. As escutas telefônicas revelam conversas entre líderes da facção, usando codinomes, referências a células e operações, planejamento de ataques coordenados contra agentes públicos. Não é mais crime organizado comum, é insurgência. E onde essa insurgência é moldada? Na cadeia pública de São Paulo. O presídio não é apenas o quartel-general operacional da facção.
É o seminário onde a doutrina é ensinada, onde o novato aprende que a lealdade ao partido, como chamam o PCC, vale mais que a vida. Onde o soldado é testado, onde o traidor é julgado e executado com a frieza de um tribunal militar. Se você já sentiu que a Globo está escondendo algo sobre o crime organizado, você sabe o gosto amargo da manipulação. As reportagens mostram a favela como cenário de violência aleatória, como se o crime fosse um fenômeno natural, fruto da pobreza e da falta de oportunidades. Mas a cadeia pública de São Paulo conta outra história. Lá dentro, o crime não é desorganizado. É burocrático. Tem atas de reunião, tem contabilidade, tem código disciplinar com penas previstas para cada infração. O PCC não é uma gangue de marginais. É uma corporação. E como toda corporação, precisa de um processo seletivo rigoroso. Esse processo começa na cadeia pública. O preso chega, é isolado, observado, testado. Se demonstra disciplina, silêncio, capacidade de seguir ordens sem questionar. Recebe um convite. Se recusa, pode ser punido. Se aceita, passa a fazer parte de uma rede que se estende das celas superlotadas do Carandiru aos escritórios de advocacia, às transportadoras, às construtoras que lavam dinheiro. O Estado não quer que você saiba disso, porque se você souber que a cadeia pública é uma fábrica de monstros, vai perguntar por que o sistema não é reformado. E a resposta, que o sistema é conveniente para ambos os lados, é desconfortável demais para ser dita em rede nacional. Lembra daquela reunião secreta em 2001, quando líderes do PCC se encontraram com representantes do governo paulista para negociar a transferência de presos? Pois é. A reunião aconteceu no escritório de um advogado na Avenida Paulista. E dela participaram, segundo depoimentos à CPI do crime organizado, pelo menos 3 agentes públicos de médio escalão. Não havia armas na mesa. Havia papéis, planilhas, listas de nomes. O PCC queria evitar que seus líderes fossem espalhados por presídios de segurança máxima, porque isso dificultava a comunicação. O Estado queria evitar rebeliões. O acordo foi feito. Os líderes ficaram concentrados e a comunicação continuou fluindo. A CPI concluiu que o Estado negociava com a facção, mas as conclusões foram enterradas em relatórios que ninguém leu. Por que a imprensa não deu destaque? Porque a narrativa de Estado negocia com terroristas não vende bem quando você depende de fontes governamentais para a pauta do dia seguinte. Se você já desconfiou que existe um acordo tácito entre o sistema e o crime organizado, você não está enganado. A cadeia pública não é um lugar de recuperação. É um território onde o Estado e a facção disputam o controle, e muitas vezes o Estado cede. Não por bondade, por conveniência. Pare, pense. Agora multiplique isso por 80 mil. 80 mil é o número aproximado de presos no sistema prisional paulista em 2025. A população carcerária do estado de São Paulo equivale à população de uma cidade de médio porte. E o PCC controla, segundo relatórios da Secretaria de Administração Penitenciária, vazados para a imprensa independente, entre 60% e 80% dos presídios do Estado. Não é controle simbólico, é controle operacional. O PCC decide quem entra em qual cela, decide quem recebe visita, decide quem trabalha na cozinha, decide quem morre. O agente penitenciário, muitas vezes, apenas confirma a decisão. Um ex-diretor de presídio, em depoimento anônimo à CPI do crime organizado em 2015, disse que sua função era gerir o espaço que o PCC não queria. As celas, os corredores, o pátio, tudo era gerido pela facção. Ele só administrava o que sobrava. Isso não é exceção, é regra. E a regra se repete em 50, 60,
70 unidades prisionais em todo o estado. Pense nisso. O PCC não controla apenas celas, controla a vida dentro do sistema penitenciário paulista. O Estado não entra, negocia. Se você quer continuar descobrindo como esse império paralelo opera nas entranhas do Brasil, inscreva-se no canal e deixe nos comentários. Você já desconfiava que o controle chegava a esse ponto de detalhe operacional? Ou essa revelação mudou sua percepção? O que a Globo e a mídia militante não mostram é que o controle do PCC sobre as prisões não é violento o tempo todo. Na maior parte do tempo, é silencioso. O preso que obedece não é molestado. O preso que coopera ganha privilégios, uma transferência para uma ala mais limpa, acesso a um telefone, proteção contra rivais. A facção oferece ordem em troca de lealdade. E num ambiente onde o Estado não oferece ordem nenhuma, a oferta é irresistível. O problema é que a lealdade ao PCC não termina quando o preso sai da cadeia. Ela se estende para a rua. O ex-presidiário que deve favores à facção vira olheiro, vira motorista, vira gerente de boca de fumo. A cadeia pública não recupera ninguém. Ela transforma o cidadão comum em soldado do crime organizado. E a transformação começa no primeiro dia de cárcere. Agora você vai entender o mecanismo exato dessa transformação. No bloco seguinte, vamos mergulhar na hierarquia interna do PCC dentro do sistema prisional. Quem manda, quem obedece, quem julga e quem executa. Mas antes de avançar, quero que você pare e reflita sobre uma coisa. Tudo o que você aprendeu até agora sugere que o crime organizado não é um fenômeno marginal, mas um sistema paralelo de poder que ocupa o vácuo deixado pelo Estado. Se isso fez sentido para você, se você sentiu que finalmente alguém está contando a história que a imprensa esconde, fica comigo. O que vem a seguir muda completamente a forma como você enxerga a segurança pública no Brasil. Segundo, a estrutura de inteligência do governo americano, o PCC tem, além do controle territorial dentro dos presídios, uma estrutura de comando que imita a de uma corporação militar. O topo da pirâmide é o chamado Conselho Diretor, um grupo de aproximadamente 12 a 15 líderes históricos, muitos deles cumprindo penas de 30, 40 anos de reclusão em presídios federais. Abaixo deles, os gerentes, presos de confiança que administram alas inteiras, controlam o fluxo de informações e tomam decisões táticas no dia a dia. Depois, os soldados, a massa de filiados que executa ordens. E na base, os bichos, presos que não são filiados e pagam pedágio em forma de proteção ou comida. Essa hierarquia não é informal. Está escrita em manuais apreendidos pela Polícia Federal. Em 2019, uma operação em Presidente Venceslau encontrou um caderno com 120 páginas de regras disciplinadoras do PCC dentro da cela de um líder da facção. O documento detalha procedimentos de julgamento interno, punições previstas para desvio de conduta e até normas de contabilidade para arrecadação de fundos. A facção tem um código penal próprio, mais organizado, em alguns aspectos, que o Código Penal brasileiro. Vamos aprofundar um ponto específico: o julgamento interno. Quando um filiado é acusado de trair o partido, roubar da boca, colaborar com a polícia, desrespeitar um superior, ele não é simplesmente morto. Ele é julgado. O tribunal é formado por 3 a 5 líderes da região, que ouvem testemunhas, analisam provas e deliberam. A sentença pode ser absolvição, multa, em dinheiro ou em serviço, agressão física ou execução. A execução é chamada de salve e, quando ordenada, é realizada com uma precisão cirúrgica. Não há discussão, não há apelação. O condenado é isolado pelos próprios companheiros de cela na noite anterior. Ninguém fala com ele. O banho de sol é negado. Quando a hora chega, 2 ou 3 executores entram na cela.
e o ato é consumado com facas artesanais ou cordas. O corpo é deixado para que os agentes encontrem pela manhã. Ninguém viu nada. Ninguém sabe de nada. O silêncio é a moeda mais valiosa dentro da cadeia. Se você já leu um relatório oficial que trata a favela como área de exclusão social em vez de campo de batalha, você sabe que a verdade está sendo maquiada. O mesmo ocorre com os relatórios oficiais sobre o sistema prisional. Eles mencionam superlotação, falta de médicos, ausência de infraestrutura. Raramente mencionam que a facção substituiu o Estado na gestão do cotidiano carcerário. E quando mencionam, é sempre como influência de organizações criminosas. Um eufemismo que suaviza a realidade. A realidade é que, em muitos presídios paulistas, o agente penitenciário só entra na ala se o PCC autorizar. A realidade é que o telefone do PCC funciona 24 horas por dia, enquanto o telefone do administrador penitenciário fica mudo depois das 18 horas. A realidade é que a facção tem mais informação sobre o que acontece dentro da cadeia do que a direção do presídio. Vamos para um exemplo concreto. No Presídio de Segurança Máxima de Presidente Venceslau, em 2022, uma rebelião foi planejada e executada com coordenação de múltiplas alas, sem que um único agente percebesse. Os presos usaram um sistema de códigos visuais, toalhas penduradas em posições específicas, latas vazias colocadas em janelas, para sincronizar a ação. Quando a rebelião estourou, os agentes foram pegos completamente desprevenidos. O que os relatórios oficiais chamam de falha na segurança é, na verdade, o resultado de anos de erosão da autoridade estatal dentro das prisões. O PCC não tomou o controle de um dia para o outro. Foi um processo gradual, célula por célula, ala por ala, presídio por presídio. E o Estado assistiu. Não por incompetência pura, mas porque, em muitos casos, os agentes penitenciários preferem a estabilidade que a facção oferece ao caos que a ausência de controle geraria. O PCC mantém a ordem, o Estado mantém a fachada, e o preso geme no meio. Agora é a hora de olhar para o outro lado da equação. Se a cadeia pública é a fábrica, quem são os consumidores do produto? A resposta é o crime organizado nas ruas, o tráfico de drogas, o roubo de cargas, o sequestro, a extorsão. Cada preso que sai do sistema carcerário paulista carrega no currículo não apenas uma passagem pela polícia, mas um treinamento completo em logística criminal, disciplina hierárquica e obediência cega à facção. O PCC não espera que o ex-presidiário encontre trabalho honesto. Espera que ele se aliste na estrutura de rua. E para garantir que isso aconteça, a facção oferece suporte, dinheiro para locomoção, documentos falsos, contato com células locais de tráfico. O ex-presidiário não sai da cadeia sozinho. Sai com um emprego garantido, não no mercado formal, no mercado paralelo. E o Estado, que deveria reintegrar esse cidadão à sociedade, fecha os olhos porque a reintegração daria trabalho, custaria dinheiro e exigiria enfrentar a facção dentro das próprias prisões. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, obtidos via Lei de Acesso à Informação, a reincidência criminal entre egressos do sistema prisional paulista ultrapassa 70%. Ou seja, 7 em cada 10 presos que saem da cadeia voltam a cometer crimes e são presos novamente. É um número que deveria envergonhar qualquer gestor público, mas não envergonha. Por quê? Porque o sistema está desenhado para produzir reincidência. A cadeia não recupera. A cadeia degrada. E ao degradar, empurra o indivíduo de volta para o único abrigo que ele encontrou dentro do cárcere, a facção. O PCC vira família, vira emprego, vira identidade. E quando a identidade da pessoa é o crime, a recuperação é impossível. O que o governo do PT esconde
é que essa estrutura de produção de criminosos não é acidental. Ela é funcional para o sistema político. Presídios superlotados geram votos. Políticos que prometem mão dura contra o crime não precisam, de fato, combater o crime. Precisam apenas parecer que combatem. Enquanto a cadeia pública continuar sendo esse cemitério de cidadãos, o crime organizado continuará recrutando soldados de graça. E o Estado continuará lucrando com a indústria da segurança privada, com a construção de novos presídios, com as verbas de emergência para o sistema carcerário. O crime organizado não é um inimigo externo que o Estado combate. É um parasita que o Estado alimenta. Agora, vamos ao ponto mais sombrio desta investigação. A relação entre o PCC e o sistema político não se limita a acordos tácitos dentro dos presídios. Em 2024, uma série de escutas telefônicas, autorizadas pela Justiça Federal de São Paulo, revelou que líderes do PCC mantinham contato regular com assessores parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo. As ligações não tratavam de dinheiro, mas de nomeações. O PCC queria influenciar a nomeação de diretores de presídios. Queria evitar que agentes considerados duros assumissem postos estratégicos. Queria garantir que a comunicação entre as alas não fosse interrompida. As escutas mostram que os assessores ouviam, anotavam e, em alguns casos, encaminhavam as demandas. Nenhum deles foi denunciado. O caso foi arquivado por falta de provas suficientes. Mas as gravações existem. Foram parcialmente divulgadas pela imprensa independente. A Globo não mostrou. A Folha não publicou. A verdade sobre a relação entre o PCC e o sistema político permanece soterrada em inquéritos sigilosos. Você, que acompanha esta investigação até aqui, já percebeu o padrão. O PCC não é uma organização criminosa comum. É uma força paramilitar com ambições políticas, capacidade logística, inteligência operacional e controle territorial sobre uma parcela significativa do sistema prisional brasileiro. O governo americano reconheceu isso em junho de 2026. O governo brasileiro insiste em tratar a facção como crime organizado, sem a gravidade do termo terrorismo. Qual a diferença prática? A diferença é que, ao classificar o PCC como terrorista, os Estados Unidos autorizam o uso de ferramentas de inteligência financeira, sanções econômicas, colaboração internacional e, em último caso, ação militar conjunta. O Brasil, ao recusar a classificação, mantém a facção no limbo jurídico, um status que beneficia o Estado, que prefere não enfrentar o monstro que ajudou a criar. O senhor acaba de ver. O governo brasileiro insiste em chamar de crime organizado aquilo que os Estados Unidos já definem como terrorismo. Essa omissão deliberada tem nome e tem consequências. Se você quer continuar desenterrando essas verdades que a imprensa convencional enterra nos arquivos, inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir vai mostrar como essa cumplicidade institucional se repete em cada estado. E me diga nos comentários: você acredita que classificar o PCC como grupo terrorista mudaria alguma coisa no Brasil? Ou o poder da facção já é mais forte que qualquer lei? A pergunta que fica é: o que fazer? A resposta não é simples, mas o primeiro passo é reconhecer que o sistema penitenciário paulista não é um problema de segurança pública, é um problema de soberania nacional. Enquanto o Estado não retomar o controle físico e administrativo das prisões, o PCC continuará sendo o governo paralelo que decide quem vive, quem morre e quem manda. Enquanto o Estado não romper o acordo tácito que mantém com a facção dentro dos presídios, o crime organizado continuará recrutando, treinando e certificando seus soldados às custas do contribuinte. Você, que paga imposto,
financia essa fábrica de monstros todos os dias. A pergunta que você precisa fazer é: até quando? Nos próximos minutos, vamos descer mais uma camada. Vamos entrar em uma cela específica, ouvir a voz de um ex-líder do PCC que decidiu falar e entender, a partir de dentro, como a doutrina da facção transforma um homem comum em um soldado implacável. Se você quer entender o Brasil profundo, o Brasil que a mídia não mostra, fica comigo. O ex-líder do PCC que decidiu falar se chama Marcos, nome fictício, porque ele ainda tem família morando na periferia de São Paulo, e um salve pode chegar a qualquer momento. Marcos entrou no sistema prisional aos 19 anos, condenado por roubo. Saía aos 23, filiado ao partido. Hoje, aos 41, vive em um local não revelado, protegido por um programa de proteção a testemunhas. O depoimento dele à Polícia Federal, em 2022, tem 180 páginas e descreve em detalhes o funcionamento interno da facção na cadeia de São Paulo. Ele diz que o processo de iniciação é chamado de batismo. Não há sangue derramado, não há ritual macabro. Há uma conversa, um líder se aproxima, pergunta se o preso tem disposição, se quer fazer parte de algo maior. Se o preso aceita, recebe um apelido e uma dívida. A dívida é moral, não financeira. O novo filiado deve obediência total ao partido. A partir daquele momento, a vida dele pertence à facção. Marcos conta que a primeira ordem que recebeu foi simples: limpar o banheiro da cela por 1 mês sem reclamar. Parece insignificante, mas, dentro da lógica da facção, era um teste de humildade e disciplina. Quem não obedece à ordem pequena, não obedece à ordem grande. Ele passou no teste, ganhou responsabilidades maiores: vigiar o corredor durante a noite, reportar movimentação de agentes, transportar mensagens entre alas. Em 6 meses, Marcos já era um soldado de confiança. Em 2 anos, recebeu o comando de uma ala. A ascensão dentro do PCC não é violenta. Na maioria dos casos, é gradual, metódica, baseada em lealdade comprovada. A facção não quer assassinos inconsequentes, quer gerentes leais. E a cadeia pública é o laboratório onde essa lealdade é forjada no fogo da privação absoluta. Segundo Marcos, a estrutura de comunicação do PCC dentro das prisões é mais eficiente que a da própria administração penitenciária. Os presos usam rádios de pilha modificados para captar frequências restritas. Usam pombo-correio em presídios rurais. Sim, pombo-correio, para transportar chips de celular escondidos em pacotes de visita. Usam advogados que entram com documentos falsos e saem com ordens escritas em papel de seda. A criatividade logística da facção é impressionante. E o Estado, com seus detectores de metal obsoletos e agentes desmotivados, não consegue acompanhar. Marcos diz que, em um presídio onde esteve, os agentes faziam vista grossa para os rádios em troca de café fresco e cigarros. A corrupção não é sempre em dinheiro. Muitas vezes é em pequenos favores, em alívios do cotidiano brutal do cárcere. E o PCC sabe explorar cada fragilidade. O ponto mais impactante do depoimento de Marcos é quando ele descreve a relação entre a facção e os agentes penitenciários. Não é ódio, ele diz, é negócio. O PCC precisa de agentes que não atrapalhem a comunicação. Os agentes precisam de presos que não se rebelem. O acordo tácito é simples. Não é uma relação de amor ou medo. É uma relação de conveniência mútua que se renova a cada plantão, a cada revista vazia, a cada cela que o agente finge não ver o que está debaixo do colchão. Marcos descreve um episódio em que um agente novato tentou fazer uma revista rigorosa na ala. No dia seguinte, o líder da facção pediu uma conversa com o diretor do presídio. 24 horas depois,
O agente foi transferido para outra unidade. A facção não precisa ameaçar diretamente. Ela tem canais de comunicação com a administração. E, quando um agente atrapalha o fluxo de negócios, o PCC aciona esses canais. O resultado é sempre o mesmo. O agente sai, a ala volta ao normal e o silêncio retorna. O que a mídia militante não mostra é que essa relação de conveniência não se limita aos presídios. Ela se estende para as cadeias públicas, para as delegacias, para os distritos policiais. O PCC tem olheiros dentro de algumas delegacias de São Paulo. Não são agentes corruptos no sentido clássico. São pessoas que fornecem informações em troca de proteção, de um favor, de uma dívida que um dia será cobrada. O sistema de inteligência da facção é difuso, capilar, alimentado por pequenos gestos de colaboração, que somados formam uma rede de informação paralela ao Estado. O depoimento de Marcos à Polícia Federal detalha como, em 2018, a facção soube de uma operação policial programada para o Complexo do Alemão com 48 horas de antecedência. A informação veio de uma fonte dentro da própria polícia. A operação foi um fracasso. Os alvos haviam fugido. As armas haviam sido trocadas de esconderijo. E o PCC, mais uma vez, provou que sua inteligência é superior à do Estado. Vamos agora para um território ainda mais sombrio: a relação do PCC com o tráfico de armas. Em 2023, uma investigação conjunta da Polícia Federal e da ATF, a Agência de Álcool, Tabaco, Armas e Explosivos dos Estados Unidos, revelou que o PCC estava adquirindo fuzis M16 de fabricação americana, através de uma rota que passava pelo Paraguai, pela Bolívia e pelo Brasil. As armas eram compradas em lojas legais nos Estados Unidos, transportadas por laranjas até a fronteira, e de lá, levadas em caravanas armadas até os depósitos da facção no Brasil. O volume era impressionante. Em 18 meses, a investigação rastreou a entrada de pelo menos 250 fuzis, 500 pistolas e mais de 100 mil munições. A facção não comprava armas para a defesa, comprava para armar um exército. E o destino final dessas armas? As bocas de fumo do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais. A guerra territorial entre o PCC e o Comando Vermelho não é uma briga de rua. É um conflito armado com armamento de guerra, alimentado por rotas de contrabando que cruzam 3 países e envolvem dezenas de intermediários. Se você já viu as imagens de caveirões blindados entrando no Alemão, você sabe que não é uma guerra convencional. Mas o que você talvez não saiba é que o PCC, em 2024, começou a usar drones comerciais modificados para vigilância e, em alguns casos, para lançamento de explosivos improvisados. O modelo DJI Mavic 3, que custa cerca de R$10 mil no mercado legal, foi adaptado com suportes para granadas e câmeras térmicas. A facção usava esses drones para monitorar a movimentação policial e, quando a polícia se aproximava demais, despejar artefatos explosivos sobre os carros. A Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou, em nota oficial, a apreensão de pelo menos 12 drones modificados em operações entre 2023 e 2025. O PCC não está apenas competindo com o Estado, está inovando, está se adaptando, está usando tecnologia de ponta para compensar a disparidade de poder de fogo. Agora considere o seguinte: em junho de 2026, o governo americano não apenas classificou o PCC como organização terrorista, também congelou ativos financeiros da facção em contas nos Estados Unidos e na Europa. O valor total congelado foi estimado em $40 milhões. 40 milhões. Em dinheiro vivo, em imóveis, em investimentos. O PCC não é uma facção de pobres. É uma corporação multinacional do crime
com ativos espalhados por pelo menos 10 países. A Receita Federal Brasileira, em parceria com o FBI, rastreou uma conta no Panamá que recebia depósitos regulares de uma empresa de fachada registrada em nome de um laranja em São Paulo. A empresa declarava importação de brinquedos. Na verdade, importava armas. A lavagem de dinheiro do PCC é sofisticada, profissional, executada por contadores e advogados que nunca pisaram numa cela. A facção não é burra, é esperta, e a esperteza dela está em terceirizar a inteligência financeira para profissionais que conhecem o sistema legal por dentro. O que o governo do PT esconde é que a classificação de terrorista pelo governo americano não foi uma surpresa para os serviços de inteligência brasileiros. A Rabin sabia desde 2022 que o PCC estava sendo monitorado internacionalmente como ameaça terrorista. Relatórios internos da agência, obtidos por jornalistas independentes, mostram que a facção já era comparada ao Estado Islâmico e ao Hamas, em termos de capacidade operacional e alcance geográfico. A diferença é que o PCC não tem motivação religiosa, tem motivação econômica, mas a capacidade de causar dano em escala é equivalente. E o governo brasileiro, ao negar a classificação, escolheu minimizar a ameaça. Por quê? Porque admitir que o PCC é uma organização terrorista significa admitir que o Estado perdeu o controle do território. E para um governo que se sustenta na narrativa de controle e ordem, essa admissão é politicamente fatal. Vamos para um exemplo concreto da capacidade operacional do PCC. Em 2023, a facção organizou uma fuga em massa do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. 52 presos escaparam por um túnel de 200 metros que levou 8 meses para ser cavado. O túnel tinha iluminação elétrica, sistema de ventilação e reforço nas paredes para evitar desabamentos. O PCC não improvisou, planejou e executou. E a fuga só foi descoberta quando a polícia encontrou um dos buracos, já no meio da madrugada. 52 presos fugiram. Destes, apenas 15 foram recapturados nos meses seguintes. O restante sumiu nas periferias do Brasil, alimentando as células de rua da facção. A fuga de Mossoró não foi um evento isolado. Foi uma demonstração de poder. Uma mensagem para o Estado. Nós podemos. Vocês, não. Agora, pense na escala disso. 52 presos. 200 metros de túnel. 8 meses de escavação. Sem que um único agente percebesse. Sem que uma única denúncia fosse feita. Isso não é falta de segurança. Isso é falência do sistema. E quando o sistema falece, o crime organizado assume. O PCC não espera o Estado agir. O Estado reage. E quando reage, já é tarde demais. A facção está sempre um passo à frente, sempre com mais informação, sempre com mais planejamento e sempre com mais lealdade dos seus soldados. Vamos agora para a perspectiva de quem está dentro da estrutura. Além de Marcos, há outro depoimento crucial. O de Rafael, ex-gerente de Boca de Fumo no Complexo do Alemão, que decidiu falar em 2025 para a CPI mista do Congresso Nacional sobre crime organizado. Rafael foi gerente por 6 anos. Controlava uma boca que faturava R$50 mil por semana. Ele descreve a rotina: acordar às 6 da manhã, verificar o movimento na entrada da favela, receber as cargas de droga que chegavam de moto, distribuir para os vapores, os vendedores de rua, pagar os olheiros, reportar ao chefe da região. A boca não é um ponto de venda aleatório. É uma unidade de negócio. Tem funcionários, tem escala, tem metas, tem contabilidade. E, acima de tudo, tem hierarquia. Rafael se reportava a um chefe regional que se reportava a um conselho diretor, que decidia as grandes estratégias da facção para o Rio de Janeiro. Rafael conta que o PCC e o Comando Vermelho, apesar de rivais históricos,
têm formas de operação muito semelhantes. Ambos usam o sistema carcerário como base de recrutamento. Ambos têm tribunais internos. Ambos lavam dinheiro através de empresas de fachada. A diferença, segundo Rafael, está na disciplina. O PCC é mais rígido, mais organizado, mais impiedoso. O Comando Vermelho é mais descentralizado, mais sujeito a disputas internas de poder. O PCC, não. A hierarquia é clara. As regras são escritas. O traidor é julgado e executado sem hesitação. Rafael diz que, no PCC, a palavra do líder é lei. Não há espaço para questionamento. A obediência é total. É por isso que o PCC sobreviveu a 30 anos de repressão estatal. É por isso que se expandiu para 23 estados brasileiros e para pelo menos 6 países da América do Sul. A disciplina é o motor. E a disciplina é forjada na cadeia. Se você já ouviu um político dizer que a pacificação das favelas do Rio funcionou, você sabe que isso é mentira. Rafael confirma. A pacificação não passou de uma cortina de fumaça. Enquanto as UPPs, unidades de polícia pacificadora, ocupavam os morros, o tráfico se reorganizava nas áreas não ocupadas. As rotas de armas continuavam. As bocas continuavam funcionando em outros bairros. A violência apenas mudou de endereço quando as UPPs começaram a se retirar. A partir de 2018, o Comando Vermelho e o PCC simplesmente reocuparam o território. Não houve guerra de reconquista. Houve um retorno ao status quo ante. A pacificação foi uma ilusão vendida ao contribuinte para justificar gastos bilionários em segurança pública que, no fim, não mudaram nada. A pacificação foi uma farsa. E você acabou de ouvir a confirmação de dentro do sistema. Se quer continuar desenterrando verdades que a mídia tradicional esconde e entender como o crime organizado realmente opera no Brasil, inscreva-se no canal e fique com a gente até o fim da investigação. E me diga nos comentários, você sempre desconfiou que a pacificação era só uma cortina de fumaça ou só agora caiu a ficha? Agora, a pergunta que ninguém quer responder. Se o PCC é tão poderoso, por que o Estado não o destrói? A resposta é complexa, mas pode ser resumida em 3 pontos. Primeiro, o PCC está enraizado no sistema. Destruir a facção exigiria reformar o sistema penitenciário de cima a baixo, o que custaria bilhões e enfrentaria resistência política de servidores públicos, sindicatos e empresas terceirizadas. Segundo, a facção oferece ordem dentro do caos. Muitos agentes penitenciários preferem a estabilidade que o PCC oferece ao risco de uma rebelião descontrolada se a facção for enfraquecida. Terceiro, a classe política brasileira, de ambos os lados do espectro, já negociou com o crime organizado em algum momento. Seja para evitar rebeliões em presídios de suas bases eleitorais, seja para obter apoio em comunidades controladas pelo tráfico, seja simplesmente para manter a aparência de controle. O PCC não é um inimigo externo. É um parasita que aprendeu a viver dentro do hospedeiro sem matá-lo. Porque se o hospedeiro morrer, o parasita morre junto. Vamos agora para a rota de armas que alimenta o PCC. Em 2021, a Polícia Federal apreendeu, em uma única operação na fronteira do Brasil com o Paraguai, um carregamento de 120 fuzis AR-15, 200 pistolas Glock e 500 mil munições. O destino? O PCC. A rota começava nos Estados Unidos, onde as armas eram compradas em lojas legais por laranjas com documentos falsos. Seguiam para o México, onde eram transportadas por caminhões até a fronteira guatemalteca. Depois, por via terrestre, até a Colômbia. De lá, barcos rápidos levavam as armas pelo rio Amazonas até a tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. E, finalmente, caravanas armadas atravessavam a Amazônia até os depósitos da facção em São Paulo. O trajeto inteiro levava cerca de 3 meses.
O lucro estimado para a facção, com a venda dessas armas para outras organizações criminosas, era de aproximadamente 15 milhões de dólares. O tráfico de armas não é um negócio paralelo para o PCC. É um negócio central, tão lucrativo quanto o tráfico de drogas, e infinitamente mais estratégico, porque armas são o poder de fogo que garante o controle territorial. O que a imprensa tradicional não mostra é que o PCC não compra armas apenas para se defender. Compra armas para vender. A facção se tornou uma das maiores distribuidoras de armas ilegais do Brasil, abastecendo não apenas suas próprias células, mas também facções rivais em momentos de trégua, milícias e até grupos de extermínio. O dinheiro do tráfico de armas é lavado através de empresas de transporte, construtoras, postos de gasolina. A Receita Federal estima que o PCC movimente por ano entre 1 e 2 bilhões de reais em receita bruta. Desse total, cerca de 30% vem do tráfico de armas. A facção não é uma organização criminosa, é uma holding do crime, com múltiplos negócios, contabilidade própria e um conselho diretor, que decide os rumos estratégicos como qualquer grande corporação. Agora, vamos falar sobre o futuro. O que esperar do PCC nos próximos anos? A classificação como organização terrorista pelo governo americano não vai enfraquecer a facção no curto prazo. Pelo contrário, vai empurrá-la ainda mais para a clandestinidade, tornando-a mais violenta, mais imprevisível e mais difícil de monitorar. O congelamento de ativos financeiros pode dificultar a logística, mas a facção já mostrou capacidade de adaptação. Em 2025, quando começaram os primeiros sinais de sanções, o PCC já havia transferido parte de seus ativos para criptomoedas e para contas em paraísos fiscais africanos. A facção não é ingênua. Sabe que a guerra contra o Estado é longa e está se preparando para ela. A grande questão, no entanto, é política. O PCC tem ambições que vão além do crime. Em escutas telefônicas de 2024, líderes da facção discutiam abertamente a possibilidade de influenciar eleições municipais em cidades do interior de São Paulo, onde o controle territorial da facção é absoluto. Não se tratava de candidatos próprios, mas de apoio a candidatos que se comprometessem a não reprimir o tráfico local. A facção queria aliados no legislativo municipal. Queria vereadores que pudessem aprovar leis que dificultassem a ação policial, que nomeassem secretários de segurança complacentes, que desviassem verbas da segurança pública para outras áreas. O PCC não quer tomar o poder, quer influenciá-lo, quer garantir que o Estado não atrapalhe seus negócios, e para isso está disposto a entrar na política pelos fundos. Você, que acompanha esta investigação até aqui, já deve ter percebido o quadro completo. O PCC não é uma facção, é um proto-Estado, com território, hierarquia, código penal, sistema tributário, forças armadas e ambições políticas. O governo brasileiro, seja ele de direita ou de esquerda, prefere tratar a facção como crime organizado, porque admitir a verdade seria admitir a própria falência. O PCC existe porque o Estado falhou. Falhou em recuperar presos. Falhou em ocupar territórios. Falhou em combater a corrupção dentro das próprias fileiras. Falhou em proteger os cidadãos. E enquanto o Estado continuar falhando, o PCC continuará crescendo. A pergunta que fica é: o que você, cidadão, pode fazer? A resposta não está em esperar o próximo governo. Está em exigir transparência, em exigir que a mídia mostre a verdade, não a versão oficial, em exigir que os políticos tratem o PCC como o que ele é, uma ameaça à soberania nacional. Nos minutos finais desta investigação, vamos a um lugar específico que simboliza toda essa estrutura de poder paralelo. Vamos ao Morro do Borel, na Tijuca,
zona norte do Rio de Janeiro. Lá, no alto do morro, existe uma laje onde, segundo relatos de moradores, o Comando Vermelho realiza assembleias semanais com cerca de 50 gerentes e soldados. A laje não tem paredes, tem vista para toda a cidade. Dali, os líderes do CV observam os helicópteros da polícia, o movimento nas ruas, a aproximação de qualquer ameaça. O Morro do Borel é um território perdido para o Estado. A polícia entra, mas não fica. A UPP que existiu ali foi desativada em 2018. Hoje, o controle é total do Comando Vermelho. E naquela laje, sob o céu aberto, o CV decide quem vive e quem morre naquela região. O silêncio que envolve o Morro do Borel não é o silêncio da paz. É o silêncio da ordem imposta. Os moradores sabem que depois das 22 horas, ninguém sai de casa. Sabem que se ouvirem tiros, não devem olhar pela janela. Sabem que se virem algo, devem esquecer. A vida no morro é uma negociação constante entre a sobrevivência e a omissão. E nessa negociação, o Estado é o grande ausente. A polícia aparece apenas para fazer operações de choque, que matam inocentes e não desmantelam o tráfico. O assistente social aparece raramente. O político aparece apenas em ano de eleição. O tráfico, não. O tráfico está lá todos os dias, cobrando pedágio, impondo regras, distribuindo castigos. O Morro do Borel é um microcosmo do Brasil que a mídia não mostra. Um Brasil onde o crime organizado substituiu o Estado na gestão do cotidiano. E é aí que a verdade mais sombria desta investigação se revela. O crime organizado brasileiro não é uma chaga que pode ser curada com mais polícia ou mais presídios. É um sistema paralelo que preenche o vácuo deixado pelo Estado em milhões de vidas. Enquanto o Estado não ocupar esse vácuo com presença real, educação, saúde, segurança, oportunidades, o crime organizado continuará sendo o governo de facto nas periferias e nos presídios do Brasil. O PCC e o Comando Vermelho não são invencíveis, mas são mais organizados, mais disciplinados, mais presentes. E enquanto o Estado continuar tratando o crime organizado como um problema de polícia, em vez de um problema de soberania, a fábrica de soldados continuará funcionando. E o cheiro de pólvora fria, aquele cheiro que o senhor Hermenegildo sentiu no Carandiru, continuará pairando sobre as prisões brasileiras. Até que alguém, em algum lugar, decida que o silêncio já durou tempo demais.